convidamos o senhor Rodrigo Zani Soares, da FIEP, para sua apresentação no painel O Futuro da Segurança Cibernética. Boa tarde, pessoal. Antes de mais nada, quero agradecer o convite de estar aqui, né? Um evento super relevante, né? Um tema que nem se fala, então, hoje em dia, na atualidade, né? Essa questão da cibersegurança, o tema segurança da informação, super em alta, né? Super em voga. Vou me apresentar aqui rapidamente, né? Para não consumir muito tempo, né? Fazendo uma apresentaçãozinha. Então, meu nome é Rodrigo Zani Soares, tá? Eu sou atualmente gerente de riscos e compliance do Sistema FIEP, né? Na Federação das Indústrias do Paraná. Tenho uma experiência já de alguns anos aí passando por empresas multinacionais, né, grandes empresas, nessas áreas, né, de riscos, compliance, controles internos, auditoria, né, segurança da informação. Agora tem esse desafio aí da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, assunto aí que eu tenho vivenciado há algum tempo com essas empresas, né, visto bastante essas transformações que o cenário corporativo tem presenciado, né. Então, tem sempre muito a se aprender, né, nesses últimos anos e, enfim, momento, né, corporativo que a gente vive. Então, eu vou trazer aqui agora para vocês o meu material e quero também já aproveitar e trocar uma ideia, né, sobre principalmente o escopo, né, do que a gente vai falar aqui para vocês nessa tarde, tá? Bom, então, gente, a gente vai começar aqui, né, vou falar para vocês o tema, né, que me demandaram para eu conversar, que é pouco fazer o link da democracia, né, liberdade de fake news, e o que a gente tem hoje de dilemas, principalmente falando, né, na parte de segurança da informação, né, essa questão dos desafios que a segurança da informação tem para lidar com esses assuntos, tá? E principalmente quando a gente vê um cenário das mídias sociais. Vamos lá. Bom, para todo mundo ficar até na mesma página aqui, eu só trouxe um exemplo, né, de conceito de democracia. Então, o regime de governo, né, onde a origem vem do povo, o poder todo direcionado para o povo, os cidadãos possuem o mesmo estatuto, têm garantido o direito à participação política, né, isso é bem tranquilo, né, para todo mundo assimilar. E aí a gente tem um grande questionamento, né, que é o quanto o regime de um Estado ele é democrático, né? Então, eu não vou tender, né, para nenhum lado político, aqui longe de mim comentar sobre isso, né, direita e esquerda, respeito ambas, mas o grande ponto é que quando a gente tem, né, para a gente poder ter uma evidência uma comprovação do Estado democrático, a gente tem esse respeito às manifestações de liberdade de expressão, inclusive aquelas que criticam, né, a estrutura do próprio Estado, seu funcionamento e o pensamento majoritário. No Brasil, a gente tem hoje um direito, né, principalmente por Constituição, à liberdade de expressão, tá? Então, isso que já começa aqui, a gente, né, quando a gente tem esse direito e a gente começa a olhar o cenário que existe hoje de internet, então a gente já tem essa questão já pensando, né, o grande desafio que a gente coloca aí pela frente. Então, quando a gente fala da questão da democracia, a gente decorre hoje para a realidade que a gente vive, principalmente pela questão da web, né, essa questão da globalização, que é a questão da democracia da informação. Todo mundo, né, eu, você, temos a possibilidade de obter, criar e disseminar informação. Então, hoje em dia existem, né, os bloggers, os youtubers, os influencers, todo mundo, né, eu, você, de qualquer maneira, a gente pode, né, criar algum tipo de informação ou conteúdo. E, além disso, você pode publicar, você pode trocar essa tua informação e você pode obter informações para criar esse teu conteúdo também. Então, isso, hoje em dia, super comum e super tranquilo. A grande questão é quando a gente tem isso disseminado por conta da velocidade com que isso pode ser disseminado. Tá? Principalmente na rapidez que a internet coloca, na rapidez que a internet te possibilita você disseminar e compartilhar qualquer informação e qualquer conteúdo. Tá? E por conta disso, a gente tem hoje uma questão que gera, que é a desinformação. Tá? A desinformação ela gera bastante e muitos desafios, principalmente para a área de tecnologia. E, além do mais, para a área principalmente da gestão de riscos, quando a gente vê que uma imagem, né, pode ser completamente afetada a partir do momento que você já colocou uma notícia e você precisa que ela seja retratada. A notícia já caiu, a informação já foi, já denegriu uma imagem. Então, para aquilo poder ser recuperado, não vai ser simplesmente só com uma nota que você vai ter aquilo recuperado, ou uma imagem de anos de uma empresa, de uma instituição, de uma pessoa, de um político, que muitas vezes você vai ter colocado isso, né, em questionamento, como a retratação não é simplesmente aquela imagem que você vai recuperar. Tá? Diariamente, pessoal, nós somos bombardeados com milhares de informações, né? Isso é fato. E isso por diversas fontes, televisão, jornais, redes sociais, principalmente. Né? WhatsApp, Twitter, Facebook, todo mundo tem um grupo no WhatsApp, todo mundo, né? Não, nem todo mundo, mas todo mundo vê que existem informações compartilhadas no Twitter. O Twitter normalmente é uma das primeiras informações, um dos primeiros locais a divulgar informações, e o próprio Facebook. Temos outras, né? N outros cenários.
e cada vez mais difícil a gente validar, né, e ler matérias completas, né, ou fazer uma simples checagem de fatos e notícias compartilhadas. Vou dar um exemplo aqui da minha avó, né? Minha avó já não está mais viva, mas a minha avó começou a usar a internet tinha mais de 75 anos, né? Ela começou a usar, ela criaram, né, minha mãe, etc., criaram para ela um perfil do WhatsApp, né, um login para ela, ela começou a conversar, mas a minha avó é uma típica pessoa que se ela recebe uma informação, para ela é verdadeira, ela não tinha, né, essa questão de duvidar daquilo, e mais, ela até compartilharia essa informação facilmente, então para ela uma desinformação seria uma verdade absoluta. E aí a gente tem a dificuldade, e a grande questão que é uma questão chave, que é a distinção de informação versus desinformação, né? Como distinguir notícias verdadeiras de notícias falsas. A internet, né, hoje em dia, cada vez mais, ela é uma fonte de conhecimento sobre mais diversos assuntos. Não bastante, a gente tem muitas pessoas, né, que utilizam o Google para se automedicar, né, para procurar uma forma, procurar a sua doença, né, etc. As antigas enciclopédias físicas, os livros grandes, isso já não é mais comumente usado, já há mais há algum tempo, né? E qualquer pessoa pode transmitir informação, tá? Que eu comentei com vocês agora há pouco, principalmente através dessas redes sociais que a gente falou. Tá? Eu trouxe aqui uns dados de 2019, então a gente tem, né, em 2019, lá em junho, um ano e pouco, né, um ano e alguns meses atrás, 3,5 bilhões de pessoas já possuíam algum cadastro em alguma rede social. Na época, 3,5 bilhões equivalia a metade da população mundial, né? Então, é um dado super relevante, principalmente quando você tem essa questão da disseminação desses tipos de informações. E esse tipo de descontrole que a gente tem hoje, quando você permite várias redes sociais, várias pessoas e mundo inteiro, né, globalizado, a gente tem uma facilidade, né, de uma exponencialização e da disseminação de notícias falsas, que são a que a gente já comumente conhece, conhecidas como as fake news. Até como um fato, né, que não é fake news, mas a velocidade que a informação que ela se dissemina, ontem eu tenho certeza, né, que foi muito rápido o reporte, né, o compartilhamento da informação da notícia da morte do Maradona, né? Então eu tenho certeza que o primeiro veículo que colocou para chegar até usuários, eu, você e etc, isso foi muito rápido, um clique, num estalo, né? Comparei uma notícia dessa alguns anos atrás, né? Realmente isso seria bastante diferente. Então, fake news são aquelas notícias difíceis de serem identificadas e aparentemente elas são verdadeiras, né? Elas até podem ser verdade, então elas remontam situações para tentar se mostrar confiáveis. Tem pessoas que criam cenários, elas pegam pedaços de informações válidas, aumentam, mudam aquilo. O antigo, né, que alguns já devem ouvir falar, telefone sem fio. Buscam disseminar boatos e inverdades, né? Então, com informações que não são 100% corretas, pegam pedaços de verdade, aumentam algumas coisas, puxam outros. Então, é bem complicado, né? A fake news, ela tem hoje uma elaboração, ela tem complexidade, tem uma estratégia em cima, né? Cada vez mais isso é utilizado. E ela sobrepõe um ponto que eu não vou explorar muito aqui, mas que vocês entendem o que eu quero dizer, questões éticas, sociais e morais, né? Por que raios, né, uma pessoa compartilha ou cria uma fake news? Né? Por questões, às vezes, concorrenciais, por questões de querer difamar, né, pessoas, políticos, candidatos, pessoas públicas, etc. Mas o fato é que isso existe e que envolve uma questão ética aí. Principalmente hoje, quando a gente tem em voga um assunto que está super em alta, né, que é o compliance. A gente tem, né, a questão básica de fazer uma conduta correta, uma conduta devida e seguir leis que a gente deveria fazer já sem nem precisar ser reforçado o assunto, tá? Eu trouxe aqui alguns exemplos, para vocês verem, né, de fake news, mas essas não tão agressivas, mas principalmente quando a gente teve, né, esse cenário de coronavírus agora aqui, essas notícias, elas foram ventiladas. No Espírito Santo, a gente teve ali um caso, né, de um cartório que registrou a primeira criança com o nome de álcool em gel. Foi depois desmentido que isso era um boato. Até vocês verem ali o absurdo, né? Os pais conseguiram na justiça o direito depois de comprovar o registro de outro filho chamado influenza, né? A pessoa criou uma notícia, foi comprovado depois que era uma fake news. Essa aqui foi da Colômbia, então foi bastante disseminado por lá, chegou até alguns outros países aqui da América também, mas de que a notícia de que as pistolas, né, utilizadas para medir, né, a temperatura de quem entra em algum estabelecimento público, né, shopping, mercado, etc., que ela, se você encostasse muito perto da cabeça, ela poderia fazer danos para o seu cérebro, queimar neurônios, etc. Então, também, um baita no fake news, depois até esse veículo aqui que está aqui embaixo, que eu mostro, dá para ver para vocês, que ele teve que se retratar, não, os termômetros não, o contato não causa problema, né? Então, essa foi a grande questão. E esse outro exemplo aqui que eu trouxe,
que esse aqui foi bem elaborado, e como eu falei até o caso da minha avó, né, minha finada avó, e se caísse para ela isso daqui, ela ia com certeza se preocupar, ia passar para amigos, etc., e ia colocar lá. Então foi colocado nessa notícia, o cidadão, né, acima de 60 anos, que estivesse na rua a partir do dia 20 de março, etc., teria a aposentadoria suspensa, os filhos e netos iam pagar multa, um absurdo. Aí vocês veem até a elaboração que foi da notícia, que tem ali, né, o logo do governo federal, da Previdência Social, Disque Saúde, então, baita de um absurdo, né? Com base até nessas questões da fake news, aí a gente começa a entrar nas questões dos dilemas, e aí a gente envolve um globo maior ainda, que são não só as fake news, mas os disparos massificados de fake news. E como eu comentei com vocês, quando a gente vê que a democracia, você, né, não só o poder do povo, mas quando você fala de uma democracia da informação, que você dá para a pessoa a possibilidade de ela disseminar essas informações, fake news e os disparos massificados acabam sendo grandes vilões disso. Tá? Novas tecnologias de inteligência artificial, eu né, tenho certeza que vocês aqui do evento, né, outros palestrantes já comentaram sobre isso, mas hoje em dia são utilizadas essas novas tecnologias de inteligência artificial para melhorar a qualidade, né, das fake news. Então, são feitas edições de vídeos e áudios, a gente tem simulação de discursos, a gente pode colocar palavras, frases na boca de uma palestra ou de qualquer pessoa pública, né, publicamente exposta, e enviar isso em um formato massivo, através de robôs, para N pessoas. Né? Então, aí vocês veem o quanto a tecnologia pode ser usada também para o lado mal. Né? A questão mais clássica, que eu acho que isso cada vez mais tem sido um grande tabu, um grande desafio, que é o uso da influência política. Né? Então, o uso de dados pessoais dos eleitores até na busca de dados, busca de votos. Aqui a gente tem não só a questão da influência política, mas tem também o uso da violação dos dados, o direito de você ter, né, os seus dados protegidos pelas empresas, né, sendo utilizados de uma maneira incorreta para tentar fazer com que você seja manipulado para votar em determinado candidato ou fazer determinada ação com base no que se espera da ação. Tá? Aqui tem um exemplo também, acredito que vocês tenham conhecimento, mas né, foi das eleições americanas de 2016, né, a Cambridge Analytica teve uma funcionária que em 2018 acabou vindo a público a informação de que foram usados dados pessoais de aproximadamente 87 milhões de pessoas vinculadas ao Facebook sem obtenção de consentimento. Tá? E por isso que a gente vê que quando a gente pensa em ações, a LGPD, né, que acabou de entrar em vigor no Brasil aqui, né, agora em agosto, e o compliance com essa lei, cada vez mais é uma das ações que a gente tem até na busca para a melhoria disso, né, na questão da privacidade de dados, na questão da segurança da informação. Então, quando a gente entende que o compliance com essa lei, né, ela busca a proteção dos dados pessoais e nos gera uma segurança maior, a gente vê que as empresas, pelo menos, né, na parte delas, têm uma regulamentação para isso. Então, elas sabem que se elas não se comprometerem a se preocupar com os dados pessoais, meus, seus, né, não só dados pessoais como CPF, etc., mas dados pessoais sensíveis, como raça, prontuários médicos, informações de saúde, informações de menores de idade, elas vão pagar multa se elas tiverem isso vazado. Tá? Então, as empresas elas têm o quê? Lógico, investir em soluções tecnológicas. Se a solução tecnológica, no caso, criptografia ou data loss prevention, for muito cara ainda para essas empresas, elas têm que se preocupar com a adequação de processos para que exista uma gestão sobre isso, né, para que você não tenha esses dados vazados ou expostos de uma maneira indevida, e também a plataforma de treinamentos. A plataforma de treinamento dos seus colaboradores, muito importante, porque a gente tem a questão cultural, né, que é super, né, relevante, mas ela não é uma questão muito rápida, que tem que ser trabalhada também. Então, você tem que conscientizar as pessoas, né? Você tem que compartilhar isso, falando das instituições, das organizações, compartilhar essa responsabilidade com todos os colaboradores, para que todos eles se sintam, né, pertencentes àquele objetivo e sabendo que a empresa se preocupa com aquele tema. Agências governamentais, então, mundialmente, né, falando, os líderes, né, de países têm cada vez mais reconhecido, né, a necessidade do combate ativo às fake news. Então, a gente sabe que isso é bastante importante, seja por incentivos, por responsabilizações, né, e punições, tanto as redes sociais né, e seus hubs locais e os sites, né, então eles também são responsáveis por isso, incentivos financeiros no combate. E aí um tema que eu acho que está sendo super tratado aqui, né, que tem a ver até com o próprio, né, o nome do evento, que é da parte de cybersecurity e a parte de blockchain. Então, a necessidade que a gente tem do rastreamento e comprovação de procedência do conteúdo de notícias, né? Então, a gente tem o exemplo aqui do The New York Times, que está já há algum tempo aí utilizando a tecnologia blockchain, né? Fazendo esses testes, essas validações, para autenticação das fotografias e conteúdo de vídeo que eles têm publicados nos seus veículos. Tá? Isso para quê? Para gerar para os seus usuários, para os seus leitores, uma visualização confiável, para que eles possam saber que aquilo ali ou não é do The New York Times e vem de uma fonte confiável. Tá? Então, indo para o final. E aqui, gente, uma charge que eu acho bastante interessante, né? Principalmente
com o termo fake news, né? Então, I'm afraid I have some good news, bad news and some fake news, né? Fake news hoje em dia é um assunto super falado, super ouvido aí, também é super importante. Então, para fechar minha apresentação, gente, esse contexto, né, da democracia, onde você tem que dar para as pessoas, né, no nosso país principalmente, você tem o direito, né, as pessoas têm o direito à liberdade de expressão, a se expressarem, você tem internet, você tem todos esses veículos, né, facilmente disseminados, onde as pessoas podem criar suas informações, você tem o desafio de colocar a segurança da informação e as tecnologias para garantir, né, e ajudar com que isso não seja usado para o lado negativo. Obrigado, pessoal. Bom evento a todos aí. Agradecemos ao senhor Rodrigo Zani Soares, da FIEP, por sua apresentação.